Oi, o tema dessa apresentação é a obesidade, que pode estar ou não relacionada ao hipotireoidismo. Mas antes de ir direto ao assunto da obesidade, eu vou fazer uma contextualização com essa patologia da tireoide. Essa glândula é responsável pela secreção dos hormônios T3 e T4. Esses hormônios são também chamados de triiodotiroxina e tetraiodotiroxina, que são responsáveis pela regulação do metabolismo celular, ou seja, pode acelerá-lo ou aumentar a sua intensidade. A secreção desses hormônios pela tireoide é controlada pelo eixo hipotálamo-hipófise. Um hormônio chamado tireopatina, secretado pelo hipotálamo, estimula a secreção de um terceiro hormônio, chamado TSH. Esse último chega à tireoide e incita a secreção de T3 e T4. Em condições saudáveis, essa glândula libera hormônios na corrente sanguínea que fazem o papel de controlar o metabolismo, daquela maneira. De forma ampla, o hipotireoidismo pode ser proveniente de uma herança genética, ou seja, vindo de pai, mãe ou avós, ou então pode ser a conhecida tireoidite de Hashimoto, situação em que o nosso próprio corpo produz anticorpos que atacam as células da tireoide. Isso se caracteriza como uma doença autoimune e, inclusive, existem alguns estudos tentando entender o porquê isso acontece, mas não se sabe ao certo ainda. A obesidade é uma patologia caracterizada pelo excesso de peso proveniente do acúmulo de gordura corporal. Em primeira mão, ela é caracterizada também pelo índice de massa corporal, o IMC que a gente conhece, que esteja acima ou igual a 30. É importante entender que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, ela sozinha também pode acarretar outros problemas, como cardiovasculares e a própria diabetes. Ela tem diversas causas, entre elas a ingestão calórica excessiva, o excesso de estresse, por exemplo, que está associado ao cortisol, e a diminuição da atividade física. Além da associação com cortisol, a diabetes também está ligada ao hormônio da saciedade, da fome, que é a grelina. A obesidade tem 3 tipos. Ela propriamente dita, a obesidade mórbida e a obesidade infantil. Certamente, quando o indivíduo tem a obesidade mórbida, ele com certeza já desenvolveu outros problemas relacionados ao seu excesso de peso. A obesidade infantil acomete crianças de até 12 anos e possui basicamente as mesmas características da obesidade adulta, adaptada, claro, ao organismo de uma criança, o que com certeza também é um problema. A Organização Mundial da Saúde estima que 600 milhões de adultos têm obesidade, o que caracteriza uma epidemia dessa doença muito consistente. E tratando somente do Brasil, o cálculo é que a cada 15 anos, a taxa de casos desse problema dobre. Olhando de uma maneira mais nutricional, os especialistas atribuem essa epidemia da patologia da obesidade à mudança do padrão alimentar da população em geral e a industrialização dos alimentos pela adição de gorduras saturadas, por exemplo, que fazem estes alimentos durar mais. E tudo isso tem muito a ver com a mudança brusca no padrão alimentar que foi comentado. Lembrando que ela pode ser brusca, mas ela não é do dia para a noite, ela é gradual, não é rápida. Segundo a nutricionista Sophie Deran, pessoas que fazem essa dieta restritiva, elas retornam ao peso inicial em menos de 2 anos, não passa disso, não importando qual peso era esse. Ela disse que não é uma questão de empenho ou a falta dele, o nosso cérebro que controla tudo, inclusive a saciedade. Ele reage ao estresse de uma dieta restritiva e incita um mecanismo de adaptação, que aumenta o apetite e diminui a taxa metabólica, diminui o nosso metabolismo. Por isso, não dá certo. Bioquimicamente, a obesidade pode ser hiperplásica, ou seja, quando acontece o aumento do número dos adipócitos sem aumentar o seu volume. E essa corresponde à obesidade no início da infância. Ou ela também pode ser caracterizada como hipertrófica, que é quando acontece o aumento do volume dos adipócitos, mas não aumenta o seu número. E essa corresponde à obesidade na idade adulta.
É importante entender que o nosso organismo, no estado de obesidade, é muito semelhante a um estado bem alimentado por longos períodos, ou seja, o nosso metabolismo permanece o mesmo. Mas é importante destacar a lipogênese, que é a via metabólica em que o glicerol proveniente da glicose se junta com os ácidos graxos e forma um tipo de gordura conhecido como triglicérides. Vale lembrar também que toda essa situação da lipogênese acontece porque o nosso corpo tem o necessário para obter a energia que precisamos e muito mais. Ou seja, esse excesso se transforma em gordura. Como dito, o hipotireoidismo é uma doença crônica que reduz a atividade metabólica do organismo. Então, isso acarreta sim o ganho de peso e, se não tratada com remédios e controlada pela alimentação, pode vir a ter consequências mais graves. Mas a associação à obesidade deve ser feita cautelosamente, porque apesar de não possuir um efeito direto com essa patologia, quando associamos os problemas dessa glândula com outros sintomas e outras síndromes metabólicas pré-existentes, como a própria diabetes, a obesidade tem um espaço significativo nessa discussão. Em uma pessoa com obesidade, o seu metabolismo não deixa de acontecer. Ele só acontece mais voltado para a lipogênese, dentre outras vias metabólicas também importantes, que seria a conversão dos ácidos graxos, a lipogênese seria a conversão dos ácidos graxos em glicerol e gordura. No hipotireoidismo, a questão não é o excesso de peso ou o ganho de peso, mas sim a redução da atividade metabólica do nosso corpo. Mas mesmo diante de tudo isso, a gente não pode afirmar que a obesidade e o hipotireoidismo não têm nenhuma relação, absolutamente nenhum vínculo. Um estudo recente provou que a obesidade leva a um colapso da autotolerância protetora do corpo, o que formaria um ambiente ideal para o desenvolvimento de doenças autoimunes, como no caso em um ambiente inflamatório, que facilitaria a piora dessas doenças. Doenças como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E também esse colapso na autotolerância protetora poderia dificultar o tratamento de qualquer uma dessas questões das doenças autoimunes. Um dos protagonistas dessa relação é a adipocina. Ela é um composto liberado pelo tecido adiposo que está envolvido em muitas funções do corpo humano, incluindo a nossa resposta imunológica. Para concluir, pode-se dizer que tanto o problema da obesidade quanto do hipotireoidismo estão conectados por alguns fatores, como sintomas de ambas as doenças, interligações de outras doenças pré-existentes. O metabolismo é afetado por ambas as patologias, não da mesma maneira, mas ele é afetado por ambas as patologias. E embora a gente possa afirmar que a tireoidite de Hashimoto não causa obesidade, a gente não pode dizer que o caminho inverso é inválido. Ou seja, a obesidade certamente pode deprimir o sistema imunológico, o que então vai causar problemas na tireoide. O corpo humano está interligado e a gente tem que sempre lembrar que o que acontece em um ponto, um sistema do nosso corpo vai influenciar de alguma maneira os outros sistemas.